E eu tô sempre acessando o GE para conferir as notícias do esporte da região, porque olha só, tá de disparar o coração. O futsal de Dracena perdeu, Tílio. E agora, hein? Boa tarde para você. Carla, boa tarde a você também e a todos. Não conseguiu um bom resultado lá em Taubaté. Perdeu esse primeiro jogo da semifinal da Liga Paulista por 3-1. Vamos ver os gols e daqui a pouquinho eu falo como é que fica a vida da equipe para o jogo de volta. Taubaté saiu à frente com o Jojo na metade do primeiro tempo, uma falha de marcação. No comecinho da segunda etapa, o Thiago Cabeça ampliou para o Taubaté de novo, o Dracena tomando um gol no começo do segundo tempo. Tatinho faz bela jogada individual e depois o Sandrinho escora, recoloca o Dracena no jogo. Só que aí no finalzinho o Dracena foi para o tudo ou nada com o goleiro Linha, ficou com nada. Aí o Taubaté fez o gol com o Alisson e deu números finais à partida. Sexta-feira, jogo de volta no Alauro Ferrari, 8h30 da noite. Só a vitória interessa para o Dracena por qualquer placar. Ele vencendo, o jogo vai para a prorrogação. E aí na prorrogação ele pode empatar, que ele tem essa vantagem do empate. Então, primeiro passo, ganhar no tempo normal para ir buscar essa vaga na final no tempo extra, que a gente chama, que é a prorrogação. A gente segue na torcida. Sempre confiante. Confiante também sobre a situação do Grêmio Prudente, que a gente vinha comentando, né? Sim. Mais um time que vem, depois de uma derrota, enfrentar mais um desafio, né? Exatamente, Carla. Só deixando um toque para o pessoal que quiser saber mais informações do futsal de Dracena, a gente está lá no portal com essa repercussão do que o pessoal falou já desse jogo. Agora sim, do Grêmio Prudente, partida de ida, perdeu por 2-1 para o Mauá. A gente fica agora na expectativa pelo jogo de volta. Amanhã, você está ansioso, torcedor gremista? Pois é, chega o Natal, mas não chega amanhã às 3 da tarde no Prudentão diante do Mauá. Mas para a gente tentar quebrar um pouquinho dessa ansiedade que o torcedor está sentindo, a gente bateu um papo com um jogador que foi importante no jogo de ida e tem sido importante ao longo dessa campanha, o lateral esquerdo e meia Garagal. E olha, eu te adianto que ele está confiante, está querendo fazer de novo um gol nessa partida, que seria muito bem-vindo. Dá uma olhada só nesse bate-papo. José Cleberton dos Santos, você sabe quem é? Agora o Garagal é bem conhecido pela torcida do Grêmio Prudente. O apelido surgiu de forma inusitada e quase virou o nome de batismo. Só meu pai vai saber explicar isso, porque desde novinho, desde quando eu nasci, eu pergunto para ele, nem ele sabe explicar o que é Garagal. Então, daí ele deu esse nome, apelido, na verdade, e daí pegou. Ele ficou muito triste que não conseguiu, que não tinha o nome Garagal lá para registrar. E daí minha mãe conseguiu um nome de última hora. E daí ele ficou muito triste. Até hoje ele conta, ele começa a chorar quando ele fala disso. O garoto tem 20 anos e está dando o que falar no meio-campo gremista, principalmente quando o assunto é bola parada. Dos 3 gols que ele marcou na temporada, 2 foram assim. O primeiro de pênalti contra o Azulão, no derby. E o último na derrota por 2-1 fora de casa, nessa cobrança de falta. Categoria pura. Falta, eu nem treino mais tanto, antes eu treinava muito. Hoje é mais o jeito, a pegada da batida e a confiança também. E pênalti, eu já treino mais pênalti. Entendeu? Apesar da pouca idade, o Garagal já rodou por diversos clubes no Brasil e também no exterior. Mas a relação dele com o presidente Prudente é bem antiga. Com meus 12 anos eu cheguei aqui em Prudente, vim para uma escolinha. Fiquei 5 meses, depois de 5 meses eu fui parar no Santos. Aí daí eu fiquei 3 anos no Santos. Aí depois do Santos, saí do Santos, fui para o Corinthians, fiquei 1 ano e meio. E daí fui para o Avaí depois. E do Avaí eu parei em Portugal. Aí em Portugal eu fiquei 1 ano. Aí depois, quando eu voltei de Portugal, eu dei uma parada. Estava um pouco desanimado e tal. Aí eu vim agora para o Grêmio, estou muito feliz. Estou voltando no Garagal que era antes. Agora o foco é no acesso do Grêmio. Para isso, a equipe prudentina precisa reverter a vantagem do Mauá. Uma vitória simples, por 1 gol de diferença, classifica o Grêmio para as semifinais. E olha, torcedor gremista, se tiver bola parada no Prudentão, perto da área, a chance de gol aumenta quando o Garagal bate na bola. Vai ter caixa de novo, pode esperar, torcedor do Grêmio. Vamos esperar em um gol amanhã dele, seria maravilhoso, importantíssimo. 3 da tarde, então esse jogo contra o Mauá no Prudentão. Jogo de volta das quartas de final, o Grêmio precisando ganhar por qualquer placar para avançar. A gente vai ter o nosso tempo real a partir das 2 horas, então o pessoal já ficar atualizado em tudo que vai acontecendo no Prudentão. Eu fico só observando aí nos bastidores, tava pensando G de Grêmio, G de Garagal, G de
Gol! Gol! Marca essa pra gente, que é legal. Ah, já tô pensando aí, ó, fazendo alguns meus cálculos por fora. Pensamento positivo. Pensamento positivo. Começa dessa forma. Tem que marcar gol. E vamos ver mais destaques do GE? Bora lá, eu falei que... Que também começa com G. Também começa com G. G de Globo. Aí eu já falei do futsal de Dracena, sobre a repercussão da derrota. E tem uma reportagem saindo um pouquinho do futebol, do futsal, entrando no mundo do boxe. Teve a luta do Mike Tyson no final de semana, o retorno dele aos ringues depois de mais de 15 anos. E uma luta bastante acompanhada por alguns pugilistas de Prudente, que inclusive na academia, na escola onde eles frequentam, onde eles lutam, está toda decorada com imagens do Mike Tyson. Então eles acompanharam muito de perto essa luta, ficaram grudadinhos na televisão e... eles enxergam até como um exemplo de superação esse retorno dele depois de mais de 50 anos de vida, né, voltando a competir. Então tem mais aí para a gente ver que não tem só futebol, futsal, a gente fala de muitos esportes no nosso portal. Várias outras modalidades, inclusive o pessoal que está sempre ligado no futebol, mas também sonha em ser técnico, em montar seu time, sua escalação, tem chance também no portal, né? Também, com o Cartola. E a gente mostra agora como é que ficou fechamento de mais uma rodada, 23ª. Olha só, pontuação alta, quase 130 pontos para o Adriano, o mito. Não teve erro, ele foi em Luciano no ataque, Marinho e Rony. Os três juntos somaram mais 70 pontos, metade da pontuação total dele. Então, mandou super bem nessas 3 escolhas. O Invictus veio na sequência, depois o Wagner Pereira, a equipe do Wagner, com 126. Murilo Zara foi bem, viu? 113 pontos, quase apareceu aqui, ficou em 21º. Parabéns, Murilo Zara. Murilo que está de folga em mais um dia hoje, depois de trabalhar bastante aí nos últimos dias, provavelmente está em casa agora, ó, só pensando na escalação da próxima rodada. Exatamente, e para ele ver que eu não falo só quando ele vai mal aqui, não. Eu também Somos dou justos. os créditos quando ele vai bem. Aqui está a classificação geral. Thiago Castro segue em primeiro, 1.677 pontos, mas o pessoal está se aproximando. Matheus, cerca de 10 pontos atrás, o César Saraiva, mais ou menos 25 pontos atrás. Está sim a classificação geral. Ainda vai ter muita emoção até o fim do Cartola do Brasileirão. É isso mesmo. E tem mais notícias dos atletas da região? Tem sim. Olha só que bacana, Carla. No começo do ano eu entrevistei nesse banquinho um jogador que estava na base do Fluminense, tinha acabado de jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nós vamos colocar até umas imagens dele aí para você saber. É o Martinelli, de Presidente Epitácio. Ele tinha acabado de jogar a Copinha, estava se destacando e ontem ele realizou um sonho. Que Estreou sonho? pelo profissional do Fluminense, foi titular no empate de 0-0 com o Bragantino pelo Brasileirão. Então, olha só, a gente no começo do ano falou do sonho dele, jogando Copinha, mostramos alguns gols e ontem veio a realização desse sonho e a gente espera que seja a primeira partida de muito sucesso para ele na carreira de Epitácio, 19 anos, Martinelli. Que coisa boa, Mais né? um talento. A gente fica contente quando fala aí dos sonhos, das promessas da região e vê então esse sonho se realizando. É muito bom trazer essas notícias aqui também, Sim. Tílio. Pois é, e olha, hoje tem o Santos em campo, o torcedor santista está ansioso, aí se o torcedor Grêmio Prudente é ansioso para amanhã, o santista para hoje, 7h15, Santos e LDU, oitavas de final da Libertadores, jogo de volta. Santos venceu por 2-1 a primeira partida, pode até perder por 1-0 ou empatar, que vai ficar com a classificação. Amanhã a gente conta o que aconteceu com o Santos e amanhã a gente vai estar ainda mais ansioso para o Grêmio Prudente e para o Oswaldo Cruz, que também joga amanhã. Aguenta coração, hein? Eita, nós. Eita, aguenta, Tílio. Obrigada aí pelas notícias, pela participação de hoje. Valeu. Uma ótima tarde para você. Segura também. esse coraçãozinho Pode aí. deixar, pode Respira, deixar. respira, menino.